Queridos, vamos continuar a penúltima ministração sobre a armadilha espiritual. E nessa noite, particularmente, nós vamos falar sobre a vida de Saul. A armadilha de Saul foi permitir que a insensatez se transformasse em pecado, permitindo a insensatez se transformar em pecado, né? O dicionário Aurélio descreve insensatez como procedimento de quem não reflete antes do ouvir. Atitude de estouvado, ou seja, agir com insensatez, irreflexão, inatenção, precipitação, inconsequência e inadvertência. Poderíamos chamar a transgressão de Saul, do rei Saul, o pecado da estupidez. Fracassou espiritualmente por causa da falta de sabedoria. Insensato é não sábio, né? Mas antes de qualquer coisa, vamos entrar na presença do nosso Deus e vamos orar. Pai, nessa noite, mais uma vez, queremos pedir ajuda do Teu Espírito Santo para traduzir, Deus, aquilo que está no papel, que esteve no meu coração, e agora eu vou falar com palavras que não sejam as minhas palavras, mas as Tuas palavras, que ela possa encontrar lugar no coração para edificação, Senhor, para restauração, para desafiar, Senhor, para nos conduzir, Deus, a entender a nossa luta, para não nos desviar, Pai, do caminho da insensatez. Pai, em nome de Jesus, nós queremos, nessa noite, buscar, Deus, gotas de sabedoria, Senhor, para que Tu possa encher, Pai, a nossa vida de sabedoria, para conhecer a Tua vontade, para praticar a Tua vontade, Senhor, e também para que a Tua glória venha resplandecer através de nós. E desde já eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Queridos, antes de examinarmos a vida de Saul, deixa eu ler aqui uma historinha. É interessante que essa história eu vi em uma outra versão. Essa semana passada, sexta-feira da semana passada, eu conheci uma abençoada irmã de Recife, uma preletora, né? Muito engraçada, assim. Passamos 2 horas conversando com ela e ela contou essa história um pouco mais amatutada, né, no contexto do nordestino, né? E eu queria ler essa história do jeito que eu aprendi e que eu queria também aplicar essa história. Vocês podem notar que, ao longo das ministrações, a gente vem contando uma história que não é uma história da Bíblia, mas uma história secular, que com certeza nos chamou a atenção, né? Então, nessa noite, eu queria ler. E quem conhece a história vai reciclar. E quem não conhece, toma conhecimento agora, né? Chama a história do VCC. Conta que certo caipira estava no canavial, quando, de repente, ele viu brilhar 3 letras no céu. VCC. Muito religioso, o caipira julgou que aquelas letras significavam vai, Cristo chama. Fiel à visão, correu ao seu pastor e contou-lhe o ocorrido, concluindo que esta revelação o levaria a devotar o restante de sua vida à pregação do Evangelho. O pastor, surpreso, diante do relato, disse: mas para pregar o Evangelho é preciso conhecer a Bíblia. Você conhece o suficiente para sair pelo mundo pregando a sua mensagem? Claro que sim, disse o homem. E qual é a parte da Bíblia que você conhece e mais gosta? Perguntou o pastor. Respondeu o caipira: as parábolas de Jesus, principalmente a do bom samaritano. Então, o pastor disse: conte-a, querendo testar o grau de conhecimento bíblico daquele homem. O caipira começou, então, a falar. Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu entre salteadores. Aqui, tudo bem. E disse estes: irmãos, escutai-me, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Entregou-lhes os seus bens, e a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, e cada um segundo a sua capacidade. E, partindo dali, foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, e, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. E os corvos o alimento lhe trazia, pois alimentava-se de gafanhoto e mel silvestre.
Depois disso, ele foi até a casa de Jezabel, a mãe dos filhos de Zebedeu, e disse: tiveste 5 maridos, e o homem que agora tens não é teu marido. E, olhando ao longe, viu Zaqueu pendurado pelos cabelos numa árvore, e disse: desce daí, pois hoje almoçarei na tua casa. Veio Dalila e cortou-lhe os cabelos, e o resto que sobraram foram 12 cestos cheios de pães para alimentar a multidão. Portanto, não andeis inquietos, dizendo: que comeremos? Pois o vosso Pai Celeste sabe que a necessidade de todos vocês têm. E todos os que ouviram se admiravam daquela sabedoria. O caipira, entusiasmado, olhou para o pastor e perguntou: então, estou pronto para pregar o evangelho? Respondeu o pastor: meu amado, eu acho que aquela letra no céu não significa vai, Cristo chama, não. Antes deveria ser vai cortar cana. Amados, talvez você já tenha conhecido essa pequena história, né? Mas aqui é a história que relata um homem sensato. Um homem que é igual a Adenorex, né? Parece, mas não é. Reproduz aquilo que não sabe, ou não vive aquilo que era para viver. E o rei Saul foi alguém que tinha tudo para dar certo na sua vida. Por sinal, foi um homem, certo? E, por sinal, a palavra Saul quer dizer pedido de Deus. É o nome do primeiro rei de Israel, filho de Quis, da tribo de Benjamim. O profeta Samuel havia envelhecido seus filhos em razão de mau procedimento. Olha, preste atenção. Os filhos de Samuel tinham mau procedimento. Os filhos de Eli tinham mau procedimento, né? A gente vê a família de Sansão toda organizada, mas Sansão tendo mau procedimento, né? Então, esses filhos de Samuel mostraram incapazes de continuar a obra de governo do pai, né? Nós sabemos que naquela época, o ofício sacerdotal era passado de pai para filho, né? Nós já vimos isso quando na última vez, nós vimos sobre a família do profeta Eli. As nações vizinhas se preparavam para complicar a vida política de Israel e oprimir o seu povo. Aí, por esse motivo, os anciões de Israel vieram ter com Samuel e pediram a mudança da forma de governo, né? Então, o contexto da história de Saul, ele parte a partir da negligência dos filhos de Samuel, e a gente vê que, por não ter um sucessor, as coisas começaram a desandar politicamente, socialmente em Israel, e principalmente espiritualmente, e o povo, a partir de então, começou a exigir um governo humano. Até então, o governo sobre o povo era teocrático, ou seja, era Deus agindo sobre o povo. Então, eles olharam para as nações vizinhas, que tinham um rei, que tinha um imperador, que tinha um faraó, e disseram: não, nós queremos alguém da mesma forma que as outras nações têm, a gente tenha para poder a gente prestar conta e também cobrar de nós. E olha o texto que nós vamos ler, né? 1 Samuel, capítulo 8, versículo 1, diz assim: tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízo sobre Israel. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, de Samuel. Antes, se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito, né? Olha aqui, corrupção já existia desde aquela época, né? Olha o que está escrito em 1 Samuel, capítulo 8, na 4a, até o versículo 5. Então os anciões todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e disseram: vê, já está velho, e tens filhos, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Versículo, parte B. Constituir-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que governe como tem todas as nações. Então, preste atenção, a primeira coisa é que eles tiraram os olhos de Deus e colocaram os olhos nos homens. Quando o homem age assim, ele age com insensatez.
É muito comum a gente ver deslizes na vida de cristãos que viviam uma vida consagrada, porque, muitas vezes, das nossas quedas é a partir de quando a gente tira os olhos de Deus e começa a colocar nos olhos dos homens, olhar para os homens. E o povo de Israel começou errando assim. Está vendo aí? Nós precisamos agora, né? Vamos continuar. A verdade, amados, é que perderam a confiança no Senhor invisível para depositar confiança em um Senhor visível. Então, nesse caso aqui, os anciãos chegaram e Saul foi elevado ao trono, né? Saul era da tribo de Benjamim, Benjamim situado entre Efraim e Judá, de modo que, para agradar tanto a tribo do norte, estou lembrado, nós vimos semana passada, a divisão política também do povo de Israel, o reino norte e o reino sul, quanto a do sul. Deus havia escolhido um homem de bela aparência dentre todo o povo. Preste atenção, amado. Assim mesmo, Deus escolheu um homem que fosse, podemos dizer assim, que poderia agradar a gregos e troianos. Tanto os do Reino Norte como do Reino... Era alguém que poderia servir de... Sabe, ele podia ser flexível para os dois lados, né? Uma vez que o povo já começava a se contender, tanto o Reino Norte como o Reino Sul. Então, Saul, ele tinha uma boa aparência, certo? Pelo texto, né? E era alguém bem conceituado. Ele era alguém que estava numa linhagem nobre. Então, Deus escolheu esse homem principalmente por essas características, porque ele entendia que, apesar da insensatez daquele povo, Deus sempre queria dar o melhor para aquele povo. E, naquele momento, Saul se destacava, certo? Por ser alto. E, por sinal, quando o povo olhou para Saul, se agradou, né? Olha o que é que acontece lá em 1 Samuel, capítulo 10, versículo 11. Né? A gente vê aí uma imagem. Né? Samuel unge Saul. Né? Em 1 Samuel, capítulo 10, versículo 1. Saul era ainda jovem, talvez com 35 anos. Ixi, pastor, 35 anos, né? No contexto bíblico, 35 anos era muito jovem. Porque, de acordo com a psicologia, o homem só está... idoneamente falando, formado a partir dos 30 anos. Certo? Então, o povo de Israel, o judeu, ele respeita muito isso. Então, quer dizer, o homem se torna idôneo a partir dos 30. Aqui é 18 e quero agora até colocar para 16 anos, né? Então, quer dizer, altamente sensato isso, né? Mas o povo de Israel não. Então, por isso fala que ele é novo, 35 anos de idade, quando ambos... E, por sinal... começou a reinar sobre Israel. E dos ombros para cima, era o mais alto dos homens de Israel. Quer dizer, ele tinha um belo porte, né? Porque não podia ser qualquer pinguim, né? Não podia ser qualquer pequenininho. Era um homem que poderia e deveria agradar também aqueles homens que tiraram os olhos do Deus invisível e passou a buscar um rei visível, né? Então, esse rei deveria também fazer diferença. Saul organizou um exército permanente de 3.000 homens. Olha aqui a capacidade dele, né? 2.000 destes homens estavam com ele em Mica e em Betel, e 1.000 ficaram com o seu filho Jonatas, né? Em Gibeá. Jonatas destroçou uma guarnição dos filisteus em Gibeá. Sabendo disso, os filisteus começaram a descer sobre as forças enfraquecidas de Saul. Aí é onde começa o declínio de Saul. Primeiro, a gente sabe que ele foi escolhido por Deus. Saul foi escolhido por Deus, não por querer de Deus, mas porque o povo começou a solicitar um rei visível. Aí vocês querem um rei? Então... Samuel já estava na situação já de envelhecido, os filhos não tinham um bom comportamento, que poderia assumir o ofício sacerdotal, que também tinha um poder sobre o povo, certo? Era o representante entre o povo e Deus, era o sacerdote, era o intermediador entre o povo e Deus, era o sacerdote. Então, toda essa questão, eles precisavam de alguém a qual aquele povo iria recorrer. Qual era o modelo que eles tinham? As nações vizinhas, pagãs.
Tá certo? Queridos, Saul, depois que ele formou esse exército numeroso, ele se tornou muito conhecido, muito poderoso, ele começou a praticar coisas indevidas, porque a sua insensatez, ele não buscou sabedoria em Deus e a sensatez prevaleceu sobre a vida dele. Saul transgride, acima de tudo, a ordens divinas. Olha, a primeira coisa é que o homem se torna insensato quando ele sabe a vontade de Deus, ele sabe o querer de Deus, mas ele resolve fazer diferente. Então, se existe um cúmulo do insensato, é entender e saber a vontade de Deus e fazer diferente. E Saul foi alguém que passou por essa experiência, né? Preste atenção, quando Jonatas, eles invadiram lá o território dos filisteus e saquearam os filisteus, e os filisteus veio contra as forças enfraquecidas de Saul, o profeta Samuel se retardou lá. Então, e por ele ser retardado lá, ele custou a chegar onde Samuel estava. Por quê? Porque Saul, ele sempre procurava Samuel para se aconselhar, para pedir um direcionamento. E o insensato, quando começa a agir com insensatez, a primeira coisa, mas sabe o que é? Ele não busca conselho dos que têm sabedoria. Ele quer agir pelo seu próprio entendimento e pela sua própria força. Então, a primeira coisa é que, apesar de ter algumas orientações, e o rei sabia o que ele poderia fazer e não deveria fazer, Saul, ele desobedeceu a ordem divina. Olha, 1 Samuel, capítulo 10, versículo 8, diz assim, ó, retardando Samuel em vir, Saul adiantou-se a oferecer o sacrifício. Primeira coisa é que ele tentou agir como sacerdote sem ser sacerdote. Certo? O caipira da nossa história tentou agir como um pregador do Evangelho sem conhecer a palavra de Deus. Né? A verdade, ele misturou tudo. Né? Por isso, olha, em 1 Samuel, capítulo 10, versículo 8, a gente vê assim, tu, porém, descerás diante de mim a Gigal, e eis que eu descerei a ti para sacrificar o holocausto. Isso aqui era uma conversa de Samuel com Saul, né? E para apresentar a oferta pacífica. 7 dias esperarás, olha aqui, ó, até que eu venha ter contigo e te declare o que hás de fazer. Então, Samuel havia falado para Saul, olha, eu vou lá, mas me aguarda aí, durante 7 dias a gente vai voltar para fazer isso. Olha o versículo 9. Aliás, 1 Samuel, capítulo 3, versículo 9. Então disse Saul, trazei-me aqui o holocausto e oferta pacífica, e ofereceu o holocausto. Amados, talvez você esteja pensando assim, mas por que isso? Só por isso? Só porque ofereceu um sacrifício? Amado, isso aqui era desobedecer a ordem divina. E quando desobedecemos a ordem divina, por mais tola, por mais que a gente ache que tá certo? Nós não podemos obedecer a ordem divina, porque a ordem divina é divina. A gente tem uma experiência que Uzá, né, no Velho Testamento, ele que pegou na arca, e não era para pegar na arca, porque a arca era para ser conduzida pelos levitas. E ele não era um levita, foi lá e foi fulminado na mesma hora. Porque o nosso Deus é um Deus que se agrada de obediência mais do que sacrifício. E muitas vezes a gente quer agradar a Deus por sacrifício. Quando, na verdade, não é o sacrifício que agrada a Deus. O que agrada a Deus é a obediência. O crente sensato, ele procura agradar a Deus através da obediência. O insensato, através do fazer, do sacrifício, né? Do ministério, da presença. Ler muita Bíblia, né? Claro que Deus se agrada também quando lemos a Bíblia. Mas, amados, muito mais do que estar lendo, nós precisamos estar obedecendo a palavra de Deus. E nesse caso aqui, particularmente de Saul, foi o que ele fez? Simplesmente ele ignorou, certo? Com muita insensatez, a ordem divina dada por Deus através de Samuel. Espere aí. Simplesmente ele foi lá, não, tá custando demais, eu vou dar o meu jeito, né?
Vocês estão lembrados que tudo começou também lá com Moisés? Moisés subiu no Monte Sinai, porque Deus tinha um papo especial com Moisés, inclusive para trazer a direção de Deus para o povo. E quando o povo ficou só, eles fizeram o quê? Bezerro? Bezerro de ouro. Quando Moisés voltou, o povo estava o quê? Adorando a bezerro de ouro. Aí Moisés, né? Com ira, nós vamos ver também. Já vimos Moisés já também, né? Já vimos Moisés. Moisés, irado, de repente, quebrou as tábuas da lei, né? E depois tiveram que refazer. Então, queridos, preste atenção. Muitas vezes nós não conhecemos, não buscamos conhecer a vontade de Deus para praticar. Pior é quando conhecemos e não praticamos. Por isso a palavra de Deus, errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus, né? Então, o fato de você não querer buscar conhecimento, não buscar sabedoria, talvez seja porque você quer continuar sendo insensato, errando, falhando. Mas lembre que nós buscamos conhecimento para obedecer a Deus, para colocar em prática o que Deus tem direcionado para a minha vida e para a sua vida. E em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 10, diz assim: mal acabaram ele de oferecer o sacrifício aqui Saul, né? Eis que chegou Samuel. Saul saiu ao encontro para o saudar. Versículo 11. Samuel perguntou: que fizeste? Respondeu Saul: vendo que o povo ia espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já se tinham ajuntado em Mixmar, eu disse comigo mesmo, olha aqui, ele pensou, certo? Eu disse comigo mesmo, quer dizer, agiu conforme o seu entendimento, conforme a sua vontade, e não conforme a orientação dada por Deus através de Samuel. Eu disse comigo mesmo: agora descerão os filisteus para mim, a Gigal, e ainda não obtive benevolência do Senhor. E, forçado pelas circunstâncias, ofereci o quê? Holocausto. Vocês estão lembrados daquilo? Não, mas eu tive que fazer, foi o jeito, eu não tinha outra. Estão lembrados aqui? A gente sempre está colocando desculpa para os nossos erros, nossas falhas, em pessoas. Quando Moisés subiu, o povo disse: achando que tu não vinha mais. Aí fizemos aqui um bacanal, né? E Saul aqui, você falou que vinha em 7 dias, como não veio, eu vi o povo, a circunstância. Amado, povo e circunstância não vai nos desculpar diante de Deus nas nossas transgressões. É besteira nossa, é insensatez nossa colocar a culpa, mas é porque é meu pai, mas é porque é minha mãe, mas é porque é meu amigo. Não, não. É nós que tomamos as nossas decisões. Seja mais honesto assim, né? Precisamos ser honestos. Nós tomamos as nossas decisões em obedecer a Deus ou obedecer a homens. E Samuel aqui tentou colocar a culpa no povo, o medo do inimigo, certo? E também nas circunstâncias. Por isso, eu ofereci holocausto. Por isso eu cedi, por isso eu fui, por isso eu cheirei, por isso eu peguei, por isso eu entrei, por isso eu saí. Né? Então, queridos, o que é que a gente aprende aqui? O insensato, ele age conforme os outros, baseado nos outros, e não conforme a orientação de Deus. E muitas vezes transfere culpa para os outros. Tá certo? É o que nós vemos aqui, Saul fazendo isso. Então, de Samuel, versículo 13, a Saul: procedeste neciamente, ou insensatamente, né? Em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reinado sobre Israel para sempre. Por quê? Porque ele foi constituído rei por Deus, ele foi ungido por Deus através de Samuel, tá certo? A palavra unção, gente, é capacitação. Estou lembrado que ele era jovem, ele foi capacitado para o ofício do reinado, mesmo sendo a vontade de Deus. Mesmo Deus disse: rapaz, pense bem, é isso que vocês querem, povo? Não, nós queremos um povo igual ao outro povo, que tem um rei a qual presta conta, que responde. Totalmente desprezou a sua confiança num rei invisível para obter um reino visível. Né? Olha o versículo 14. Já agora
não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrade, né? E já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Sabe o que é isso aqui, amado? Pronto, tudo bem, fizeste isso aqui, o local, fizeste o que não devia, pronto, está fora. Olha, amados, eu costumo olhar e ver e perceber que muitas vezes nós, os cristãos, os filhos de Deus, brincamos com Deus, muitas vezes. Ou abusamos da misericórdia de Deus. Ah, mas Deus é misericórdia. É verdade, mas esquecemos que Ele é justo. Esquecemos que Ele é verdadeiro. Aí, quando a gente vê, quando a gente olha para Deus misericordioso, aleluia, glória a Deus, todo mundo é uma bênção, né? Quem não quer misericórdia de Deus? Mas a justiça de Deus e a verdade de Deus. Aí, muitas vezes, nós brincamos com isso, né? E foi o que Deus fez aqui? Ele puniu Saul pela sua desobediência. Pois, a partir de agora, tu não mais vai reinar eternamente sobre o meu povo. Já tenho substituto, eu já tenho alguém que eu escolhi, que eu elegi para te substituir, né? Olha a imagem aí de Saul, Samuel repreendendo Saul, né? Está lá Samuel e Saul meio assim, como quem leva o menino que leva um carão, baixa a cabeça. Ah, se nessa ocasião Saul tivesse aprendido e corrigido, Deus teria agido diferente com Saul. Podia ter tirado o reinado, ele podia viver lá no reino, talvez como um príncipe, talvez como um secretário, não sei de quê, mas um pecado chama outro pecado, um abismo, outro abismo, amado. Quais foram as consequências na vida de Saul a partir daquele momento? A primeira coisa, o Senhor enviou Samuel a Belém para ungir em rei a Davi. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1 a 13, a gente encontra o escrito lá na palavra de Deus. O Espírito do Senhor apartou-se de Saul, o qual começou a ser atormentado por espírito maligno. Era preciso que um arpista, e por sinal, Davi foi um dos que tocou a harpa para ele, para alegrar o seu temperamento melancólico, ou seja, depressão, aqui que nós trabalhamos na vida também do profeta Elias semana passada. Por isso, eles chamavam Davi para tocar. Davi, antes de ser entronizado, ele foi tangedor de cordas e cuidou de ovelhas, né? E há consequência na vida de Saul por causa dos seus atos. Os 3 filhos de Saul morreram e ele se suicidou. Saul atirou-se sobre a ponta da espada e suicidou. Primeiro pediu que o rapazinho lá atravessasse ele com a espada, né? O rapazinho disse, não vou fazer isso, não. Aí ele se jogou por cima da espada. Tem uma imagem aí, né? Olha aí, Saul se suicida, está escrito em 1 Crônica, capítulo 10, versículo 4, né? Queridos, agora, quais são as características de uma pessoa insensata? Vimos um pouco aqui na vida de Saul, né? Olhando para a vida de Saul, quais são as características de uma pessoa insensata que a gente pode obter como exemplo a partir desses erros, dessas falhas? Sabe por quê? Porque o insensato, né, o tolo, ele aprende com o quê? Com os erros, seus próprios erros. É para aprender com seus próprios erros. O sábio com os erros dos outros. Foi o que aconteceu aqui. A gente vê que, olhando para a vida de Saul, a gente vê algumas características que nós encontramos de uma pessoa que age com insensatez. A primeira coisa que uma pessoa insensata age fora do contexto, ou de contexto, né? Saul agiu por conta própria. Estão lembrados? Examinando com meus botões, pensando comigo mesmo, né? Foi o texto que nós lemos aqui, né? Ele não ordenou seus passos de acordo com os caminhos e propósitos de Deus. Por quê? Porque ele vai pelo que ele acha ou pelo que os outros acham. Certo? Por isso, uma das características do insensato, ele age fora de contexto, né?
Encontramos hoje em dia, amados, pessoas que se recusam a aceitar correção e buscar conselho porque acham que não precisam, acham que é besteira, né? Mas a palavra de Deus que na multidão de conselheiros há o quê? Sabedoria, né? Agem como astros independentes, que não precisam de ninguém. Saul não estava disposto a esperar fazer as coisas conforme Deus lhe ordenara. Ele forçou a situação para que seus homens não fugissem da batalha. Ele com medo, né? Não, tem que fazer o holocausto aqui. Afinal de contas, os homens estão querendo pegar o beco, os filisteus estão chegando, Samuel está se retardando. Então, eu pensei e pratiquei o holocausto. Então, a primeira característica é essa daí, né? É o quê? Uma pessoa insensata age fora de contexto. Segunda característica de uma pessoa insensata: possui um senso errado sobre a hora de agir. Geralmente, o insensato, ele é precipitado. Tá certo? Precipitado, né? Saul precipitou as coisas. Saul ignorou tanto o tempo Cronos como o tempo Kairos. Para a batalha, foi uma ação insensata. Deixa eu explicar um pouco sobre o que é o tempo Cronos, né? O tempo Cronos é o tempo que podemos marcar em nossos relógios. Estão lembrados? Quanto tempo que Samuel tinha falado? 7 dias, né? Isso é o tempo que nós podemos marcar. Só, amados, que muitas vezes o insensato ele é atropelado porque diz assim: a paz de Deus está... Deus me garantiu, Deus me revelou, Deus me disse que tantos dias, aí quando não acontece aquilo que não é que Deus falou, é que muitas vezes Ele quis, é o Deus que habita nele, né? Falou, que é o próprio homem, aí diz assim: não, mas Deus me falou. Muitas vezes não é não. Preste atenção. Ele ignorou o tempo Cronos, né? Que é o tempo que nós podemos contar, e esqueceu que nós temos o tempo Kairos, que é o tempo designado por Deus para a sua intervenção específica. Nós falamos assim muitas vezes: Deus tarda, mas não faz. Estão lembrados? Então, Deus realmente ele tarda, porque ele tarda de acordo com o nosso tempo Cronos, porque a gente quer determinar Deus, o tempo de Deus para nós. Mas Deus tem um tempo. A palavra de Deus diz assim: há um tempo designado, determinado para todas as coisas. Não é verdade? Está lá em Eclesiásticos, né? Então, queridos, o tempo Kairos, aí é onde a gente complica, porque o crente ele precisa entender que tem o tempo de Deus. Deus age conforme a sua vontade e não a nossa vontade. E muitas vezes nós queremos que Deus haja conforme a nossa vontade e não a vontade dele. Aí, quando Deus não age conforme o tempo Cronos que nós determinamos para Deus, ou pensamos que vamos determinar, aí nós fazemos biquinho. Fazemos biquinho. Aí, muitas vezes, fica de mal com Deus. Está lembrado? Quando era pequenininho, estou de mal. Corta aqui. Isso é insensatez do ser humano, tá certo? Porque Deus é Deus, tá certo? Em essência, amados, Saul decidiu que também podia fazer a obra de um profeta, além da sua própria obra de rei, né? Então, queridos, a primeira coisa que nós vimos aqui de errado foi justamente essa daqui na vida de Saul. A terceira característica de uma pessoa insensata: uma pessoa insensata consome seus próprios recursos. Ele consome seus próprios recursos. Olha, Provérbios capítulo 21, versículo 20, diz assim: tesouro desejáveis e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato usa o quê? Desperdiça, né? Então, queridos, olha o que é que acontece. O sábio, ele sempre tem. O insensato vive na escassez. Amados, nós estamos vivendo um momento onde o consumismo tornou-se uma doença do nosso século. Ser santo também significa desfrutar da integridade física e
financeira. Precisamos, queridos, trazer santificação para a nossa conta bancária, nossas finanças, nosso casamento, nosso relacionamento e muitos aspectos também das nossas vidas. Sansão, nós já estudamos sobre ele. Salomão, estudamos Samuel, estamos estudando sobre ele. Estamos estudando agora sobre Saul. Todos morreram antes de alcançar maturidade espiritual. Olha aqui. Foi consequente de tudo isso. Olha o que aconteceu. Vamos passar para a próxima imagem. Salomão adorava o quê? A ídolos. Estão lembrados que eu falei? Patrocinador de idolatria. Eu falei quando eu preguei sobre Ezion-Geber, né? Ele patrocinava idolatria. Um homem de Deus patrocinando idolatria no seu reino. Por quê? Porque ele foi envolvido emocionalmente com muitas mulheres, certo? E as mulheres de fé diferente, e cada um queria um altar para adorar o seu Deus. E ele não só permitiu, como mandou fazer. Sabe o que é isso aí? Chama-se insensatez, tá certo? Qual a conclusão que nós tiramos aqui? Certo? Olha, em primeiro livro de Isaías, capítulo 35, versículo 8, diz assim, ó, haverá um caminho que será chamado caminho de santidade. Os impuros não passarão por eles, os insensatos não o tomarão. Efésios, capítulo 5, versículo 17, diz assim, portanto, não sejam insensatos, mas procure compreender qual é a vontade do Senhor. Está escrito na versão NVI, né? Agora, quais são os passos que nós precisamos buscar para evitar a insensatez nas nossas vidas, né? Ou talvez você caiu em insensatez, isso levou a você a pecar, talvez seja uma forma de você evitar, né, a insensatez para o futuro, porque se você já caiu, você já caiu, certo? Jesus perdoa, mas você vai continuar agindo com insensatez, porque Saul, ele continuou agindo com insensatez. Primeiro foi o holocausto, depois ele entrou na idolatria, ele entrou no misticismo, né? E um pecado levou a outro pecado. Primeira coisa, entenda que a raiz da insensatez é o temor do homem. Aprenda a buscar o temor do Senhor para a sua vida. Segundo, reconheça a insensatez como pecado. Muitas vezes, não, é pecado, amado, insensatez é pecado. Você não quer aprender, você não busca conhecimento. Eu não estou falando que você vai se tornar um intelectual, não é isso não, porque eu conheço pessoas semi-analfabetas, sábias. Certo? Existe a sabedoria empírica, né? Aquela que a gente adquire com a conviver, com a experiência que nós temos. Eu não estou falando da sabedoria que vem através do intelecto, né? Porque senão ia ser desleal, porque tem pessoas que não têm, né? Não tem oportunidade. Eu conheço pessoas muito, muito rudes, que é capaz de falar um português com tropeços e mais tropeços, mas com uma sabedoria. Eu conversei com essa senhora, que é uma pregadora, uma missionária pregadora, interessante. A mulher é muito simples. Uma mulher assim que você passa 2 horas escutando, 2 horas rindo, até das gáfias dela, mas, gente, uma sabedoria. Então, nós não vamos confundir agora intelectualidade com sabedoria, né? Intelectualidade não faltou para Saul. Intelectualidade não faltou para Salomão, e, por sinal, Salomão foi o homem mais sábio, certo? Intelectualidade não faltou para o profeta Elias, não faltou para Moisés, não faltou também para Saul. Porém, preste atenção, a gente precisa priorizar para a nossa vida sabedoria. Aprenda a buscar, entesourar e valorizar a sabedoria de Deus para a sua vida, para as nossas vidas, né? Por isso, por Saul, ele não buscou isso, aí outras transgressões foi praticado na vida dele. Lá em 1 Crônicas, capítulo 10, versículo 13, diz assim, Saul correu por ter... Aliás, perdão,
Saul morreu por ter desobedecido ao Senhor e porque tinha consultado o quê? Uma médium. Está escrito na Bíblia viva, né? Uma macumbeira, uma feiticeira, um guru, tá certo? Então, preste atenção, como é que um homem de Deus, que tem experiência com Deus, que foi ungido por Deus, chega numa situação dessa, hein? Por quê? Insensatez, né? Vamos ver uma imagem aí. Saul consultando a médium. Olha lá. Com medo, a circunstância, estou lembrado lá, pela circunstância e o medo, as pessoas levou ele a sacrificar, que não era para sacrificar, holocausto. O medo também, a circunstância, ele estava tendo muitas derrotas, os filisteus estavam vencendo as batalhas, e Samuel tinha saído de perto dele, ele não tinha mais Samuel muito por perto. Foi o que aconteceu? Ele consultou a médium. E isso, amado, levou a Saul a ter muitos problemas na vida dele, né? A palavra, ele passou a viver num esoterismo. Nós chamamos de esoterismo. E quais são os perigos do esoterismo, né? A palavra esotéricos vem da qualidade dada à doutrina secreta dos antigos filósofos, que está relacionada à prática de misticismo ou chamadas ciências ocultas, né? Nesses lugares onde há essas reuniões, praticam-se jogo de búzios, tarologia, astrologia, hernização de cristais, quiromancia, encontram-se os sensitivos, videntes, mestre Tai Chi e Aixin, que é chamado também oráculos em inglês, em chinês, né? E também onde as pessoas que buscam, na sua maioria, são pessoas supersticiosas que dirigem a essas pessoas, tá certo? Em busca de um consolo, uma orientação, uma benevolência, enfim, são pessoas que são capazes de pagar fortunas para obter aquilo que ele quer. O que é que a Bíblia diz sobre isso, amado, para a gente encerrar? No Salmos 39, versículo 5, diz assim: na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é puro. Certo? Jeremias, capítulo 17, 5, diz assim: maldito o homem que confia no homem e faz da carne mortal o seu braço. Né? Então, essas pessoas que buscam consolo, conselho, em gurus, em tarologistas, e, sabe, esses gistas que eu acabei de mencionar, são pessoas que buscam força, apoio no homem. E a palavra diz: é maldito o homem que confia no homem e faz da carne mortal o seu braço. Estou lembrado, a primeira coisa que o povo fez, tirou os olhos do reinado invisível e passou a colocar a sua esperança, a sua confiança no reino visível, ou seja, humano, né? Os que creem no poder sobrenatural do homem chegam a ficar numa dependência dos que manipulam, sejam sensitivos, gurus, videntes ou astrólogos, e não se acanham de afirmar: não dou um passo se não pedir uma orientação. Eu conheço pessoas assim, né? Agora, qual é a fonte do poder sobrenatural, amados? Nós encontramos, pelo menos, duas fontes. Ou é de Deus ou é do diabo. Certo? O poder sobrenatural de Deus é manifesto no nome de Jesus e glorifica a Deus. O poder sobrenatural de Deus é utilizado para edificar a igreja de Jesus Cristo aqui na terra. O poder sobrenatural de Deus é canalizado para validar o Evangelho de Jesus e levar salvação às pessoas. Né? É por isso que lá em Atos capítulo 14, versículo 3, diz assim: entretanto, demoraram-se ali muito tempo, detiveram-se por muito tempo falando ousadamente no Senhor. Aqui está falando o apóstolo Paulo, né? O qual confirmava a palavra da sua graça, procedendo que, por mão deles, se fizesse o quê? Sinais e prodígios. Né? Amados, nós cremos em milagres. Né?
O nosso Deus é um Deus de prodígios e milagres, né? Mas, sabe de uma coisa? Não é só Deus que pode fazer experiências sobrenaturais. O diabo também pode, né? Mas Romanos capítulo 15, versículo 19, diz assim, ó, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que, desde Jerusalém e circunvizinhança, até o Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo. Em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 12, diz assim, assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja, né? Deus dá dons sobrenaturais, certo? Sinais extraordinários é para ser praticado pelo poder do Senhor e dentro da igreja, e por meio da igreja. Mas sinais extraordinários também pode ser operado pelo diabo. Lá no Egito, no começo de todas as coisas, houve os seus predecessores. Em Êxodo capítulo 7, versículo 10 a 12, diz assim, ó, cada um deles jogou a sua vara, aqui está falando a experiência de Moisés com os mágicos lá do Egito, né? A vara de mágico no chão, e elas viraram cobras. Porém, o bastão de Arão engoliu as varas do mágico deles, né? Tu está lembrado da experiência sobrenatural? Moisés jogou a vara, virou em cobra. Os mágicos jogaram e viraram cobra. Porém, a vara de Arão engoliu as outras cobras, né? As outras varas, né? Em Êxodo capítulo 8, versículo 7, então os magos fizeram o mesmo com suas ciências ocultas e fizeram rãs sobre todo o Egito, né? Então, você pode notar que o diabo também ele é capaz de fazer alguns prodígios, mas para enganar. Para enganar. Então, amado, a primeira coisa que essas coisas estão acontecendo aí, os tarólogos, os adivinhões, né, os médios, como Saul procurou a vidente para poder se consultar, ele procurou alguém que também era capaz de operar ações extraordinárias em termos de manifestação sobrenatural. Porém, manifestação espiritual tanto pode ser vindo de Deus como do diabo. É o que eu entendo pela palavra de Deus, né? Então, qual é o cerne de tudo isso? Certo? O cerne de tudo isso, amado, é a gente estar o quê? Atento à palavra de Deus. Atento à palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que Satanás é capaz de se transformar em anjo de luz, se disfarçando em anjo de luz, para o quê? Para, se possível, enganar até os eleitos. Não é muito. A gente olha para Saul e a gente diz, mas Saul, como rei, andou com Deus, experiência com Deus, ungido por Deus. Sim, mas eu tenho encontrado ao longo desses 24 anos de conversão pessoas que, quando está numa circunstância adversa, o negócio está pegando, buscam consolo, conselho em caminhos de morte. Isso chama-se apostasia, apostatar da fé. Você, como crente, buscou o jogo do tarô, foi na cartomante, foi lá na benzadeira, na curandeira, crente em Jesus, isso é apostasia, é apostatar da fé, é negar a fé com a prática. Foi o que Saul fez. Saul, nada mais, nada menos, ele, com a prática de buscar uma vidente, ele apostatou da fé. E lá no final, vamos partir lá para o final, lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, né, aí tem todo o Deuteronômio, fala, vamos pular um pouquinho para o final. O 1 Timóteo, capítulo 1, diz assim, ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostarão da fé por obedecer a espíritos enganadores e a ensinos de quê? De demônios. Queridos, eu encerro aqui falando, desde o começo, nós precisamos ter discernimento de espírito. E, por sinal, a gente vive um momento onde
Isso tem acontecido dentro das igrejas evangélicas. Muitas igrejas evangélicas têm se tornado, não com o nome, mas com a prática, de adivinhos, prognostadores, isso aí, prevendo o futuro, certo? Revelação, parece a Kodak, né? Revela tudo. E o povo de Deus anda buscando isso porque quer experiência. Isso não estou falando que isso não possa acontecer, mas precisamos o quê? Ter discernimento de espírito. Por quê? Olha, tem lá. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, alguns se desviarão da fé, negarão a fé, a apostasia, apostatarão da fé, por obedecer a espíritos enganadores. Amados, ou nós estamos obedecendo ao Espírito Santo de Deus, ou nós vamos estar obedecendo ao espírito imundo. Sabe por quê? Porque os sinais e prodígios, as experiências sobrenaturais, é oriundo ou de Deus ou do diabo. O que Saul fez, nada mais, nada menos, foi buscar abrigo, consolo, orientação no amédio, espíritos enganadores. E por isso ele foi o quê? Ele foi punido. Ele pagou caro, né? A vida dele, a família dele foi toda destroçada, né? Ele foi tirado dele o poder, foi tirado dele, estão lembrados? Tirado dele o Espírito de Deus, né? Que estava nele, né? Que não podia ser alguém ungido por Deus sem o Espírito Santo de Deus. Mas tirou por quê? Porque a partir dali, quem iria reinar era Davi. Foi tirado o poder do reinado sobre a vida de Saul. Sabe por quê? Qual foi o pecado principal na vida de Saul? Insensatez. Ele não agiu com sabedoria. E muitas vezes, amados, é uma armadilha espiritual para os crentes. Não busca o conhecimento, não busca sabedoria no Senhor, não busca em oração um conselho, um direcionamento, e vai pela boca do homem. E a palavra de Deus diz, maldito é o homem que confia no próprio homem e faz dele a sua força, seu braço forte, né? É o que tem acontecido, né? Os centros espíritas, os tarólogos. Eu sei que nesse momento que eu estou falando está incomodando muitos que estão me escutando talvez pela internet, mas é a palavra de Deus. O nosso Deus é um Deus que abomina todas essas coisas. Eu não posso deixar de falar a verdade de Deus. Custa o que custar, doa a quem doer. Mas o nosso Deus é um Deus rico em misericórdia. É um Deus que perdoa pecado. É um Deus que nos faz um vaso novo. Amados, quando eu falo tudo isso, eu quero dizer para vocês que eu vim de um lar espírita. A minha casa, muitas vezes, foi transformado em reunião de umbanda. Eu convivi e vivi nesse meio. Eu sei o que está por trás de tudo isso. Por isso eu posso falar, não com autoridade teórica, mas pela prática. Qual a origem de tudo isso? Por isso, crente em Jesus, seja sensato. Age com sabedoria. Quer sabedoria? Peça o quê? A Deus, que Ele lhe dará. Vamos orar. Deus, quero te agradecer, Senhor, porque eu sei que aqui está o teu povo, que tem sede, que anseia, Senhor, por sabedoria. E nós não queremos intelectualidade, Senhor, da tua palavra. Nós não queremos teologia, Deus, teórica. Nós queremos, Senhor, sabedoria para praticar o pouco que nós sabemos. Sabedoria, Deus, para ter discernimento, o que vem de ti e o que vem do maligno, Senhor. Sabedoria, Senhor, para ficar ultrapassando ou vencendo as armadilhas espirituais que muitas vezes o diabo coloca para a nossa queda. Mas nessa noite, Deus, eu sei que tu já falaste ao coração, Senhor. Talvez no nosso meio, Deus, tem pessoas que já estão enroladas com algumas coisas, Senhor. Em nome de Jesus, age com poder, Deus, e faz um vencedor. Eu queria tanto te pedir, Deus, que o teu povo
principalmente os que estão aqui, Pai, presentes nesse lugar. Aqueles que estão ouvindo de forma visível e aqueles que estão em casa, através da televisão, através da tela. Pudesse entender que o único interessado pela insensatez é o nosso inimigo. Que o povo não conheça a tua vontade. O povo não pratique a tua vontade, mas em nome de Jesus, sopra o teu Espírito, Senhor, sobre nós. E nos faz ser praticante da tua palavra, Senhor, e não somente ouvinte. Pai, nós já sabemos teoricamente muito, Senhor, mas nós queremos, Deus, ser conduzido pelo teu Espírito para praticar. Nos ajuda, Senhor. Tira de nós todo o impedimento que nos leva a ser transparentes e honestos diante de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado.